Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos falar aqui de um dos verbos mais importantes da língua inglesa, que é o to be. Até a própria pronúncia do verbo to be é controversa. Alguns locais ele puxa o to mesmo e outros é to be, ok? Dá um tapinha no T, to be. Mas eu prefiro falar sempre to be. Verbo to be é ser ou estar. Tem duas traduções muito importantes e tal. Quando a gente vai falar o que é verbo em inglês ou em português ou em qualquer língua, verbo é uma ação, alguma coisa que alguém vai fazer. Então é uma ação, a palavra que caracteriza verbo. Porém, ser ou estar não é uma ação. Ela depende de outras coisas para ser uma ação. Então, verbo é uma ação ou um estado de ser ou de estar. Resumindo, o to be, até na própria definição de verbo, ele mostra que ele é diferente de todos os outros verbos. Tudo que você vai fazer em inglês, existem os verbos normais e o to be é diferente. Então eu vou fazer aqui, além de mostrar o to be como é que ele funciona, eu vou fazer um paralelo entre ele e os verbos normais, ok? Então vamos lá, verbo to be, verbo ser ou estar. Como que é a conjugação principal dele? I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Se a gente for analisar bem, ó, am, are, is. Só tem essas três formas no presente. Nós estamos falando aqui do presente do verbo to be. Então só tem três formas, que é am, is e are. É muito simples, muito fácil, mas a gente gasta aí 10 anos escolares para fica sempre no to be e acaba não aprendendo nem mesmo o to be direito. Então tem que aprender primeiramente em inglês os outros verbos para você depois entender como que funciona o to be, qual que é a diferença dele para os outros. Então a forma natural dele é muito simples. I am quer dizer eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é ou está. She is, ela é ou está. It is, we are, you are. E assim por diante. Podemos abreviá-lo também na forma afirmativa. I am vira I'm. You are vira your. Igualzinho o your do seu, suas, a pronúncia. You are your. He is his. She is she's. It is, ó, observe que esse it, o som é fechado, não é it, não, é it. It is. A letra I em inglês, quando ela tem um som curto, é fechado e curto. It is. Abreviado, it's. We are, você fala we're. You are, your. They are, their. Eu coloquei duas vezes aqui o you are, justamente para a gente ver que não tem diferença. Como a gente tem a tendência sempre de pensar que is é singular e are é plural, a tendência do brasileiro é colocar alguma coisa de you is, porque is é singular e are é plural. Não. Tanto no you do singular como do plural é a mesma coisa, you are, ok? Então you are quer dizer você é, você está, mas também quer dizer vocês são, vocês estão, ok? Então é isso aí, essa é a forma afirmativa do to be, simples e direta forma de abreviar. Os verbos normais, você conjugando no presente afirmativo vai virar pessoa, verbo, I, verbo. Então, por exemplo, verbo work, I work, you work. Quando eu cheguei aqui na terceira pessoa do singular, que eu chamo de outra pessoa, quando você se refere a uma outra pessoa, que não precisa ser apenas he, she, it, pode ser o nome da pessoa, descrição, você vai acrescentar um S no verbo. Então, I work, he works. Maria works. My grandmother works. Você falou a pessoa ou a descrição dela, outra pessoa no singular, vai acrescentar o S. Existem casos que você acrescenta o ES, tem algumas exceções, só que isso é a besteira da besteira. Primeiro você tem que aprender o principal, o foco, aprender a hora certa de você colocar o S. Como a gente não está enfatizando aqui nos verbos normais, vamos trabalhar mais o to be, é só para vocês verem o paralelo. Então, verbo normal, acrescenta o S na terceira pessoa. Se você analisar aqui o to be for are, e você coloca o is, é como se você fizesse mais ou menos o mesmo processo aqui. Só que ele tem a forma diferente e o I am é uma coisa específica aqui. Então é mais ou menos parecido o afirmativo, é pessoa, verbo, diretamente. Certo? Vamos ver agora a forma negativa. Para fazer o negativo do to be, é muito simples. Para fazer a negativa do to be, basta acrescentar o not. O verbo to be, a principal detalhe dele é que ele não usa auxiliar, nem no presente, nem no passado. Então, no presente, para acrescentar o negativo, basta acrescentar o not. I am not.
You are not. He is not. She is not. He is not. You are. We are not. You are not. E they are not. Eu posso abreviar a forma negativa do to be de duas formas. Eu posso pegar isso aqui, abreviar a afirmativa, I'm not, you're not, he's not. E também posso abreviar aqui o are not, que eu posso fazer direto aren't. E o is not, isn't. Então ele tem duas formas negativas. Então, I am not, eu não sou, eu não estou. You are not, você não é, você não está. He is not, ele não é, ele não está. E assim por diante. Lembre-se que esse it aqui, ele é muito mal dado nas escolas. As pessoas nunca conseguem entender muito bem o it. Não tem nada a ver com ele ou ela para coisas ou animais. Esqueça essa baboseira. It é neutro. Ele serve para mostrar que uma frase, você aplicar numa frase que não tem sujeito, ou para substituir uma coisa ou um animal na resposta, e ele não tem tradução. O verbo no português é que fica com a mesma tradução do que seria do he ou do she no português. Agora o it não tem nada a ver, ele não vai ter tradução normalmente. Você vai substituir alguma coisa lá por ele. Quando eu começo uma frase com it is, é sempre é ou está. It is not quer dizer não é ou não está. Então ele pode substituir se eu pergunto aqui, por exemplo, essa parede aqui é branca, não é? É. Então eu falo it is. Por quê? Porque eu não posso colocar o verbo sozinho. Então o verbo precisa sempre de um sujeito, de uma pessoa. Como não tem pessoa, não tem sujeito, it vai substituir qualquer coisa. Se for um fenômeno da natureza, está chovendo, está frio, está quente, não basta você falar que começou com é ou está, it is. Então o verbo normal, o verbo to be, eu acrescento apenas o not e tem as duas formas de abreviar. Nos verbos normais, para me fazer a negativa, eu tenho que colocar o auxiliar not. Aqui eu vou só dar um por alto, porque você tem os detalhes dessa aula da negativa. Eu vou colocar o auxiliar mais o not antes do verbo. Então é I don't e o verbo. You don't e o verbo. Quando chegou aqui, eu vou colocar o doesn't. Doesn't e o verbo. Aqui, como eu acrescentei aqui o auxiliar mais o not, aqui eu tiro esse S, ele volta para o normal. Coloquei o doesn't, ou o does, ou qualquer auxiliar, volta. We don't, you don't, they don't. Então você tem que botar na cabeça sempre que o to be é diferente de todos os outros. Então vai ficar pessoa, auxiliar mais o not e o verbo, a forma negativa. E o to be é pessoa, verbo to be, not direto. É só isso, muito simples. Agora, para fazer a interrogativa, quando eu vou começar agora ao contrário aqui com os outros verbos. Nos verbos normais, quando eu vou fazer a pergunta, vai ficar sempre auxiliar, pessoa, verbo. Então, passando para a interrogativa, basta eu começar a frase com um auxiliar. Então, vamos tirar aqui o not, aqui para a gente fazer o interrogativo agora. Ó. Então, olha só, vou fazer a pergunta aqui na interrogativa. No presente, qualquer verbo, coloco auxiliar, pessoa, verbo. No presente, do. Do, I, verbo. Do you, verbo. Se for work, você vai pôr work. Se for think, você vai pôr think. Se for call, call. Qualquer um. Então, do you work? Você trabalha? Cheguei aqui na terceira pessoa, na outra pessoa. Does he, does she, does it. Coloquei aqui, não tem S. Então, does he work? Does she work? Ele trabalha, ela trabalha. Voltei aqui para o do. Do. E aqui virou um interrogativo. Então, na interrogativa, nos verbos normais, eu começo com um auxiliar. Vai ficar auxiliar, pessoa, verbo. O to be é auxiliar dele mesmo. Quando eu vou fazer a pergunta com o to be, ao invés de eu colocar o do ou does no presente e o did no passado, eu apenas inverto ele com o sujeito. Então, isso aqui vai passar para cá. Ó. Am I? Are you? Então só fica isso aqui, ó. Vamos apagar aqui para ficar melhor de entender. Eu só inverto. O to be, ele é auxiliar dele mesmo. Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então nada mais é do que você colocar o to be, que é auxiliar dele mesmo, na mesma posição que estaria o auxiliar. Então,
Resumindo, você não tem muito sentido você começar a estudar inglês pelo verbo to be, porque aí você não vai aprender verbo, você vai à loucura, porque é o verbo que é diferente de tudo, e você começa pela exceção, do jeito diferente, aí você não vai aprender o principal da língua, que são os verbos normais. Então, para aprender um idioma, você tem que aprender verbo. Então aqui, ó, por exemplo, se eu falei I am a teacher, eu sou professor. Detalhe, lembrando, teacher é mais para professor de escolinha, né? É mais interessante usar a palavra professor em inglês. Então, I am a professor, ok? Beleza. You are a student. Você é aluno. Beleza. Quando eu quiser perguntar, basta eu inverter então, ó. Are you a teacher? Ou é professor? Você vai falar no. I am a student. Então basta você variar a forma. É muito simples, são apenas 3 palavras. O verbo to be são 3 words. Am, is e are no presente. Então isso aqui nós estamos vendo o presente. O passado é a mesma coisa, só que é o was e were. Você só vai colocar na posição, você vai inverter, fazer o mesmo processo. Quando eu chego no futuro, o to be é igual aos outros. Todos os verbos eu uso o will e o verbo. Aí o to be passa a ser o will, aí ele volta para infinitivo will be. Então, por exemplo, I will be, eu serei, eu estarei. You will be, você será, você estará. He will be, ele será, ele estará. E assim por diante. Negativo won't. E no futuro do pretérito iria, só trocar por would. I would be, eu seria ou eu estaria. Então é isso aí, isso aqui é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Muita gente acha que é o mais importante, eu acho que não. Acho que o mais importante é o do, certo? Mas o to be é essencial, porque você trabalha com muitos adjetivos para descrever coisas, para pessoas. Então é muito importante também, você tem que conjugar as duas coisas juntas. Mas para entender ele melhor é sempre importante você saber os outros verbos, como funcionam primeiro. Aí quando você chega no to be, você só vai colocar o to be na posição que estaria normalmente o auxiliar dentro do caso dos outros verbos. É isso aí, esse é o IUP Inglês Criativo. Dá uma curtida aí, dá o seu like, inscreva-se no nosso canal, vamos fazer do IUP o maior canal da língua inglesa. Acesse o site inglescreativo.com.br, veja as novidades, inscreva-se também. Grande abraço!